O fundo fiduciário de 8 milhões da minha mãe pediu uma senha por voz. Meu irmão editou vídeos antigos para criar a frase, mas eu só usei a última mensagem de voz bem baixa que ela me deixou. Quando o sistema rejeitou a voz do meu irmão pela primeira vez, fez um som curto e indiferente, como programa de auditório, e o rosto do Foster ficou da cor da parede atrás dele. Sentados em uma sala de conferências bege no 9º andar da Delancey Street, às 9h14 da manhã de uma terça-feira, 3 semanas após o enterro da nossa mãe, ouvíamos um laptop decidir se meus irmãos a conheciam. Eles não conheciam, eu conhecia. Eu não tinha planejado ser a pessoa que importava naquela sala. Por 31 anos, fui a irmã interrompida nas conversas no dia de ação de graças, chamada de sensível por Foster quando chorei com o diagnóstico da mamãe e de dramática por Callan ao voltar em cada sessão de quimioterapia dela. Nenhum deles a viu pessoalmente nos 8 meses antes de ela morrer. Eu ligava para ela todos os domingos da minha vida adulta, sem falhar nos últimos 4 anos. Nada disso teria importado. Na verdade, não. Não em uma sala focada apenas em impressões vocais e padrões de respiração, exceto por algo que nenhum dos meus irmãos sabia que existia. Uma mensagem de voz de 51 segundos guardada no meu celular que eu nunca tinha considerado como prova. Eu descobriria que era a única que importava. Minha mãe se chamava Marlene Voss, e nos últimos 4 anos dela, eu ligava todo domingo às 6, independente da cidade em que estivesse. Isso começou durante a primeira rodada de quimioterapia dela, quando 6 horas era o único horário em que ela tinha energia de forma confiável, e nunca realmente parou, mesmo depois que ela entrou em remissão. Mesmo após as ligações mudarem de atualizações médicas para discussões sobre o Honda Accord dela de 12 anos precisar de pastilhas de freio, precisava. Ou se ela estava comendo vegetais, não estava. Ela mantinha uma caneca azul lascada no parapeito da cozinha com a frase: "A cozinheira mais ou menos do mundo", presente de brincadeira do Foster nos anos 90, que sobreviveu a 3 mudanças. Ela tinha um vira-lata resgatado chamado Baxter, que latia para o carteiro todo dia às 11h40. Religiosamente, e uma lista de compras na geladeira, parcialmente escrita por ela, que não consegui jogar fora por 1 mês após sua morte. Ovos, filtros de café, perguntar para Noelle sobre vinagre bom. Nunca entendi isso. Não tive chance de perguntar, e isso importa mais do que admito. A mensagem de voz que ela me deixou, que eu acabaria reproduzindo 3 semanas depois numa sala de reuniões bege, não tinha assunto. Era sobre ovos, ligar de volta sobre a consulta do Baxter e se eu iria vê-la na Páscoa. Eu estava no banho quando ela ligou. Vi a chamada perdida 1 hora depois, disse para mim mesma que ligaria de volta de manhã e fui dormir. Ela teve o aneurisma em algum momento antes das 4 da manhã, eu nunca liguei de volta para ela. Eu penso nisso mais do que em quase qualquer outra coisa que aconteceu naquela primavera. Mais do que no Trust, mais do que nos meus irmãos, mais do que em qualquer outra coisa. Foster comandava uma agência de marketing boutique em um loft reformado no centro da cidade. 9 funcionários, um logotipo redesenhado 4 vezes em 6 anos e uma presença no LinkedIn que sugeria sucesso. Callan dizia negociar criptomoedas profissionalmente e ia aos jantares de família com relógios mais caros que o carro da mamãe. Eu confiava no Trust porque vi ela criá-lo. 8 meses antes de ela morrer, fiquei com ela na sala de espera da Beatrix Coleman, com aquário e cheiro de café queimado, enquanto assinava uns papéis que nunca questionei. Achei que era só planejamento patrimonial. Não perguntei para que servia o sistema biométrico, nem sabia que existia. Hoje vejo que poderia ter prestado mais atenção naquela época. Em outubro, mamãe recebeu uma ligação de alguém que parecia o Callan, em pânico, pedindo que ela transferisse $4.000 para uma fiança numa cidade onde ele nunca morou. Ela me contou depois que quase fez isso. Chegou a abrir o aplicativo do banco até que algo na cadência da voz, uma pausa no lugar errado logo antes da palavra mãe, fez com que ela desligasse e ligasse para o número verdadeiro dele. Não era ele, ela disse rindo ao telefone naquele domingo. Só um computador, parece. Incrível, né? Também ri. Nenhuma de nós entendia ainda que ela tinha acabado de vivenciar, em escala menor, exatamente aquilo contra o qual passaria os próximos 8 meses construindo uma defesa. 4 dias após a leitura do testamento, Foster escreveu no grupo da família que faria um slideshow memorial para a celebração da mamãe. Alguém tem fitas de filmadora ou DVDs antigos? Tentando reunir material de todos os anos, não só da última década. Parecia luto. Eu disse a mim mesma que era luto. Passei uma tarde inteira de sábado no sótão da mamãe, espirrando por causa da poeira, digitalizando 11 fitas que iam de 1994 a 2011. Jogos de beisebol do Foster na Little League, show de talentos desastroso do Callan no Fundamental e aniversários com bolo escrito congratulações, porque a padaria não sabia escrever direito. Enviei 53 arquivos para um drive compartilhado e esqueci por 9 dias até o Callan deixar algo escapar. Falávamos ao telefone sobre a fornecedora de comida do memorial, Denise, que tinha um pequeno negócio em casa. Ele comentou que o Foster conhecia um cara ótimo em áudio, juntando tudo perfeitamente. Perguntei o motivo. Callan ficou 1 segundo em silêncio a mais do que o normal. Música para o slideshow, disse ele, sincronizando áudio antigo com imagens novas. Você sabe como o Foster valoriza a produção. Meu estômago gelou antes de eu entender por quê. Naquela noite, abri o drive compartilhado e achei uma nova pasta criada por Foster.
Áudio isolado com 41 arquivos, cada um com um trecho da voz da nossa mãe. Sozinhos, sem música ou ruídos, identificados com marcas de tempo até o quadro exato, não era um slideshow, mas um depósito de peças. Liguei para o Foster e perguntei para que servia a pasta. Ele riu com aquela risada evasiva que sempre teve comigo desde criança e disse que eu exagerava por causa de uma pasta no Dropbox. Que, claro, ele só queria o áudio limpo para o vídeo do memorial. O que eu pensava que ele fazia, clonando a voz da mamãe? Ele falou clonando como piada. Fiquei em silêncio. Fiquei sentada com o telefone na cozinha da mamãe, olhando o Baxter dormindo sob a mesa, e não acreditei nele nem por um segundo. Descobri sobre o empréstimo por acaso, como normalmente acontece com coisas que tentam esconder de nós. A vizinha da mamãe, Ilsa Draper, me abordou na farmácia enquanto eu pegava uma receita que ainda precisava cancelar e perguntou discretamente se o negócio do Foster iria ficar bem. Ela topou com a ex-esposa dele numa festa de aniversário que comentou, sem maldade, apenas fofocando, que Foster demitiu 4 funcionários em fevereiro e contraiu um adiantamento sobre a herança que esperava receber. Um empréstimo privado da Meridian Legacy Funding, usando 1/3 de um fundo fiduciário de 8 milhões como garantia. Pensei que não era da minha conta. Cada um lida com luto e dinheiro de formas diferentes. Fiquei cerca de 6 horas repetindo isso até pesquisar a Meridian Legacy Funding e conhecer sua estrutura de juros. O saldo do empréstimo dobrava se não fosse pago até 90 dias após a leitura do testamento. 90 dias colocavam o prazo do Foster na segunda semana de junho. 9 dias após o fim da janela de inscrição por voz no Sentinel citada por Beatrix. Percebi pela primeira vez que meus irmãos não eram só insensíveis. Corriam contra um prazo desconhecido por mim e, ao que parece, também por nossa mãe, que criou um sistema sem prever exceções. Uma das 4 funcionárias demitidas por Foster, a designer gráfica Petra Lindqvist, que trabalhava com ele há 6 anos, me enviou uma mensagem no início de abril. Não éramos próximas. Ela pegou meu número com um contato em comum para perguntar, um pouco sem jeito, se a família teria uma grande herança. Não queria ser cruel. Ela só queria saber se havia chance do Foster pagar os 2 meses de rescisão que devia a ela e a outros 3 ex-funcionários, quase $31 mil. Falei honestamente que não sabia. Eu me senti mal com isso por dias depois, de um jeito que não tinha nada a ver com o meu próprio interesse em tudo isso. Liguei para Beatrix para tirar uma dúvida sobre o prazo de inscrição e perguntei, em tom de brincadeira, se o fundo era flexível caso alguém precisasse do dinheiro rápido. Beatrix não riu. Sua mãe não permitiu flexibilidade, disse. Perguntei 2 vezes se ela queria uma cláusula para casos de dificuldade financeira, e ela disse não nas 2 vezes. Não questionei o motivo, acho que já sabia. 2 semanas antes do fim das inscrições, Callan me ligou às 11 da noite, coisa rara, e contou de forma ensaiada que ele e Foster falaram com alguém sobre a validade do fundo. Esse alguém era um advogado de disputas sucessórias, Garrick Neal, e o argumento, que Beatrix enfim me explicou em linguagem simples, era este. Por ter passado mais tempo com a mamãe no último ano, inclusive em 2 visitas documentadas durante a janela exata de 8 meses em que o Sentinel Voice foi instalado e cadastrado, eu era a irmã com acesso e chance de influenciar ou ensinar a senha dela. A carta de Garrick mencionou influência indevida 4 vezes em 3 parágrafos. Li essa carta em pé na minha cozinha, com as mãos tremendo tanto que precisei apoiar o celular. Eu não tinha ensinado nada e nem sabia da senha. Ao ler, entendi que eles não buscavam ficar com o dinheiro de uma vez, mas congelar o fundo fiduciário, tornando-o inacessível e parado na vara de sucessões por anos, impedindo que alguém recebesse algo. Elas podiam ao menos admitir em público que não foi justo. Só a resposta da Beatriz, quando liguei quase em pânico, acalmou minhas mãos naquela noite. Sua mãe cadastrou a senha sozinha, disse ela. Só estavam ela, eu e um técnico numa sala trancada, num dia em que nenhum filho sabia. Ela foi clara sobre isso e disse exatamente essas palavras. Ela não queria que nenhum de vocês pudesse dizer depois que ajudou ou atrapalhou. Perguntei por que tanto cuidado. Beatriz ficou em silêncio por um segundo. Acho, ela disse, que ela já sabia no que isso ia se transformar. O mais perto que cheguei de perder tudo aconteceu numa quarta-feira, em um estacionamento, por causa de algo tão bobo quanto uma sacola de compras. Nessa época, eu ouvia compulsivamente a última mensagem de voz da minha mãe. Não me orgulho, só relato o que ocorreu. Ouvi 200 vezes ou mais. Eu reconhecia o meio segundo de estática aos 41 segundos, o som da geladeira abrindo ao fundo e como a voz dela ficava mais grave antes de dizer: eu criei 3 pessoas das quais me orgulho. Eu estava ouvindo enquanto caminhava até o carro naquela quarta-feira, com um fone de ouvido, os braços cheios de compras, quando deixei meu celular cair. Ele caiu com a tela no concreto, que rachou na hora, formando uma teia de trincas de canto a canto. Fiquei parada na garagem, com a caixa de leite suando dentro de uma sacola de papel, sem conseguir respirar por alguns segundos ao perceber que não fiz backup da mensagem de voz em 6 semanas. Se o celular tivesse morrido, a única gravação da minha mãe dizendo aquelas 15 palavras do jeito dela teria sumido.
mas o celular ainda funcionava, rachado, mas vivo. Eu fiquei sentada no meu carro naquela garagem por 40 minutos, ainda com as mãos tremendo, enviando o arquivo de áudio para mim mesma por e-mail, subindo ele para 2 serviços de nuvem diferentes, mandando uma cópia para o meu próprio número como uma terceira cópia, só por puro pânico instintivo antes de me permitir ir para casa. Não contei nada disso para o Foster ou para o Callan. Não creio que estava protegendo uma estratégia jurídica. Acho que uma parte minha só deixou de acreditar que eles mereciam saber como eu sobrevivia àquela primavera. A celebração da vida da mamãe foi num sábado de abril, no quintal da casa onde ela morou por 22 anos sob uma tenda alugada que não cobria todas as 60 cadeiras dobráveis. Foster fez um discurso fúnebre que não me mencionou nenhuma vez, nem pelo nome, embora ele tenha agradecido a todos que estiveram ao lado da mamãe de maneiras grandes e pequenas, o que vários parentes depois me disseram que entenderam corretamente, como uma pequena e deliberada exclusão. A esposa de Callan, que em breve seria sua ex-esposa, embora nenhum de nós soubesse disso ainda, disse para minha tia, bem onde eu podia ouvir, que era um pouco estranho, sinceramente, o quanto eu tinha ficado próxima da mamãe no final, como se 4 anos de ligações de domingo fossem uma estratégia em vez de um hábito. Fiquei perto da mesa de sobremesas com um prato de papel sem comer, quando uma prima que eu tinha encontrado talvez 4 vezes na vida perguntou, acho que sem maldade, se era verdade que eu brigava com meus irmãos por causa do testamento. Respondi que não havia briga. Ao dizer isso, não tinha certeza se ainda era verdade. Mais tarde naquela tarde, a irmã mais nova da mamãe, minha tia Rosalind, me encontrou perto do portão do jardim, longe da tenda, e colocou um guardanapo dobrado na minha mão, sem dizer uma palavra. Quando abri o guardanapo no meu carro naquela noite, havia um número de telefone escrito nele com a letra apertada dela, junto com 4 palavras. Foster deve dinheiro a algumas pessoas. Liguei para ela na manhã seguinte. Ela disse baixinho que Foster lhe pediu $8.000 emprestados em janeiro, que sumiram em uma semana. Quando cobrou em março, ele quase implorou, dizendo que tudo se resolveria após o inventário. Ela não contou nada na festa. Ela disse que não queria ser quem estragaria tudo, mas alguém da família precisava saber o que acontece antes de decidirem quem fica com o quê. Tentei puxar Foster de lado perto da mesa de bebidas e dizer que não queria isso. O advogado, a pasta de áudios, o silêncio. Só queria meus irmãos de volta. Ele me olhou por um tempo com expressão quase suave e disse: "Você sempre confiou mais nela do que em nós. Acho que isso vai valer a pena." E voltou para a tenda antes que eu respondesse. Fiquei perto da mesa de sobremesas por um tempo e ninguém veio ver como eu estava. E eu entendi, de uma forma que eu ainda não tinha me permitido entender antes, que qualquer versão da minha família que existia antes de março já tinha acabado. Beatrix Coleman atuou por 26 anos em direito de trusts e sucessões, sendo 11 deles como advogada da mamãe, independentemente de eu mexer ou não naquele dinheiro. E quando ela me chamou para o que descreveu como uma conversa pré-cadastro, 10 dias antes da abertura do período do Sentinel Voice, eu entendi que era o jeito dela, cuidadoso e cheio de limites, de tentar me preparar para o que estava por vir. Ela disse que não podia contar a senha antes mesmo de eu me sentar, mas podia explicar por que o sistema existe. Ela falou da ligação de outubro, do falso Callan, do pedido de transferência e da pausa no lugar errado, que salvou $4.000, mas também revelou algo novo para mim. Mamãe foi sozinha ao escritório em novembro e perguntou o que aconteceria se um dos filhos tentasse fraudar o trust. Não um estranho, um deles. Ela não citou nomes, disse Beatrix. Eu perguntei. Ela só comentou ter notado algumas coisas, fazendo uma única menção a Foster e não falou mais sobre isso. Callan usou um relógio no dia de ação de graças, que valia mais do que ela ganhava em 2 meses no hospital quando ainda trabalhava lá. Ela disse, e lembro bem, não acho que nenhum dos dois me machucaria. Acho que podem se machucar tentando algo antes de eu estar pronta. Por isso, incluímos uma cláusula de perda de direitos e redirecionamento. Beneficiários que tentarem autenticação fraudulenta perdem toda a parte, que é redistribuída. Metade vai para os demais beneficiários. A outra metade vai para o fundo de apoio ao paciente do Centro Regional de Câncer Cardwell, onde ela fez quimioterapia. Pensei nisso por muito tempo. 22 anos de aniversários e um aquário na sala de espera, e nunca suspeitei que minha mãe tivesse esse tipo de previsão. A inscrição foi feita por Odessa Brandt, engenheira-chefe de verificação da Sentinel Voice há 9 anos na empresa. Conheci ela de verdade no dia do teste. Depois descobri que ela passou 3 horas ao telefone com minha mãe em novembro, explicando o processo e ouvindo-a detalhar o motivo, mesmo sem ser perguntada. Ela queria um sistema que não fosse enganado por alguém que só soubesse coisas sobre ela, e não por alguém que realmente a conhecia. Odessa me contou um pouco sobre isso rapidamente no corredor, depois que a prova finalmente terminou. Ela contou que a mãe perguntou, quase se desculpando, se não era estranho criar algo tão elaborado para uma família que ainda se dava bem. Odessa afirmou que não era estranho, pois
depois, em 9 anos de trabalho, a maioria das tentativas de fraude que viu vinha de pessoas que amavam alguém e ficaram sem opções. Na semana do teste, a papelada já lotava a pasta sanfonada verde que Beatriz mantinha no canto da mesa. O documento do fundo, o certificado de inscrição da Sentinel Voice, a carta de Garrick Neal alegando influência indevida e a resposta de 6 páginas de Beatriz rejeitando a carta, ponto a ponto. Tudo isso surgiu naquela semana. Aviso formal de que a distribuição do fundo será suspensa até resolver qualquer disputa de autenticação, conforme ordem assinada pelo juiz Anders Whitfield no Tribunal de Sucessões. Priya Anand, investigadora sênior da Divisão de Fraude e Conformidade do Sentinel Voice com 12 anos em segurança biométrica, foi incluída como cortesia caso surgisse algo irregular durante o período de inscrição, antes do dia do teste. Ninguém imaginava que isso ocorreria naquela terça-feira. 3 semanas após a leitura do testamento, naquela manhã de terça-feira mencionada antes, nós 3 estávamos na sala de conferências bege com Beatriz, Odessa e um laptop surpreendentemente comum para o que ele estava prestes a decidir. Todas nós chegamos separadamente naquela manhã, o que parecia certo considerando tudo. Cheguei primeiro, 40 minutos antes, e esperei no saguão da Sentinel Voice, observando um aquário mal cuidado. Meu café esfriava num copo de papel que eu nem queria. Callan chegou logo depois, de terno desnecessário, olhando o celular a cada poucos segundos como se esperasse algo que a sala não oferecia. Foster chegou por último, 6 minutos atrasado, cheirando levemente a cigarro, apesar de ter parado há 2 anos, e não me olhou no elevador. Beatrix nos recebeu na porta da sala de reuniões e, antes de qualquer um se sentar, explicou que a sessão seria gravada em áudio e vídeo, conforme exigido pelas exigências de cadeia de custódia do Trust. Cada um tem direito a uma tentativa de autenticação por sessão, até 3 sessões, conforme os termos originais do Trust. Toda tentativa sinalizada por manipulação sintética conta no total, mesmo sem saber se falharia. Quero isso registrado antes de mexerem no laptop. Foster acenou com a mão como se já soubesse, como se isso fosse só uma formalidade entre ele e algo que já lhe pertencia. Callan não disse nada. Ele sentou e largou o celular virado para baixo na mesa com tanta força que o barulho me assustou. Foster foi o primeiro. Descobri depois que ele pagou $6.000 a um engenheiro de áudio chamado apenas de Meu Cara, que levou 3 semanas para separar 41 trechos da voz da nossa mãe e montar, palavra por palavra, 15 palavras que ela nunca disse nessa ordem. Nunca em nenhuma gravação durante toda a vida dela. Foster pôs o celular na mesa e deu play. Viu o maxilar dele se contrair enquanto a voz reconstruída da nossa mãe, sem emoção nos momentos certos e com respiração artificial, dizia: "Criei 3 pessoas das quais me orgulho e confio plenamente." A tela piscou em vermelho. Artefatos de edição detectados. Autenticação falhou. Tentativa registrada. O rosto de Foster ficou da cor da parede. Callan veio depois com uma versão mais limpa, pela qual pagou mais caro, com transições mais suaves e respiração melhor sincronizada. Meu coração batia tão forte que eu o sentia na garganta. A tela piscou em vermelho de novo. Artefatos de edição detectados. Autenticação falhou. As mãos de Callan tremiam quando as tirou da mesa e as pressionou contra as coxas, tentando controlar. Odessa ficou um pouco mais tensa ao redor dos olhos. Ela olhou para a tela e depois para Beatrix. "Foi a segunda falha de cada um", disse. "Mais uma, e a conta será bloqueada por 1 ano, conforme os termos do fundo." As mãos de Foster estavam firmes na mesa, pressionadas com força, como se tentasse impedir que tudo desabasse. Fiquei em silêncio. Eu peguei meu celular, com a tela rachada e tudo, e coloquei na mesa entre nós. Minhas próprias mãos estavam tremendo naquele momento. Tremendo de verdade. De um jeito que não acontecia há 6 semanas disso tudo. Odessa apertou para gravar. Eu apertei para reproduzir. A voz da minha mãe encheu a pequena sala, calma e cansada, como soava às 23h52 na noite anterior à morte dela no meio de uma frase sem plateia. Criei 3 pessoas das quais me orgulho e confio plenamente. A tela ficou verde. Autenticação concluída, transferência iniciada, ninguém falou por um momento. Uma nova caixa apareceu abaixo da confirmação verde, agora com letras vermelhas. Alerta de segurança. As 2 tentativas anteriores indicaram manipulação de áudio sintético. Caso encaminhado à equipe de conformidade contra fraudes. Callan correu até o monitor. "Isso é um absurdo. Não fizemos nada ilegal. Essa é a voz real da nossa mãe. Cada palavra era dela", disse Odessa. Não de forma rude, mas também sem recuar. "Vocês juntaram tudo sem permissão ou sem que ela soubesse, usando um sistema criado por ela para detectar isso. Ele não considera a intenção, e sim os padrões." Foi quando a teoria da influência indevida de Garrick Neal surgiu pela última vez naquela sala. A voz de Foster falhou ao dizer isso, como se eu devesse conhecer a frase, ter ensaiado com ela ou tido acesso exclusivo. Por um instante, o velho medo retornou. Aquela do carta de Garrick, dizendo que isso podia durar anos, independentemente de quem tivesse razão. Mas Priya Anand, sentada no canto anotando, fechou o laptop.
Já conferimos isso, disse ela. A sessão de registro da sua mãe foi gravada, conforme o protocolo, em 14 de novembro, somente com a senhorita Coleman e eu presentes. A frase de acesso só foi dita, escrita ou transmitida hoje pela primeira vez fora daquela sessão. A mensagem de voz tocada por sua irmã foi gravada 5 meses antes em outro sistema de operadora, com registro de data e hora próprios. Ninguém orientou ninguém. Sua mãe repetiu uma verdade para quem mais ouvia isso. Callan sentou-se de novo. Foster não se sentou. Ele ficou de pé junto à janela, com as duas mãos espalmadas contra o vidro, e eu vi algo sair dele que acho que nunca voltou completamente. Não o dinheiro, ainda não, mas algo mais parecido com a história que ele vinha contando a si mesmo havia 3 semanas sobre quem estava errado ali. Quero ser justa com Callan ao contar isso, pois não creio que ele achasse que fazia algo monstruoso. Acho que ele acreditava, do jeito que as pessoas acreditam quando estão se afogando, que o dinheiro já era parcialmente dele em todos os sentidos que importavam. A mamãe teria ajudado se soubesse a gravidade das perdas nas negociações. O único crime real era uma questão técnica entre ele e um resgate que ela teria oferecido, se vivesse para ver ele pedir. Ele não errou ao pensar que ela o amava. Ele estava errado sobre quase tudo. A notícia se espalhou mais rápido do que eu esperava. O escritório da Beatrix não foi a fonte. Acho que ela nunca contou nada a ninguém fora daquela sala, mas um encaminhamento de compliance, aparentemente, não é discreta. E em cerca de 10 dias, primos distantes com quem eu não falava desde o funeral começaram a me mandar mensagens perguntando: é verdade? Sempre soube que havia algo estranho com o Foster. Ilsa Draper me parou novamente fora da farmácia, apertou meu braço e disse que sentia muito, gostava da minha mãe e que Marlene sempre dizia que eu seria a que daria certo na vida. Minha tia Rosalind ligou dizendo que se sentia justificada e, ao mesmo tempo, um pouco mal com isso. Entendi bem o que ela quis dizer. As consequências vieram rápidas e específicas. Pela cláusula de confisco e redirecionamento do fundo, as partes de Foster e Callan, cerca de 2.600.000 cada, foram confiscadas de imediato. Metade dos 5.300.000 veio para mim. O restante foi para o Fundo de Apoio ao Paciente do Centro Regional de Câncer Cardwell, conforme mamãe definiu em novembro. No mesmo mês, ela quase enviou $4.000 para uma voz que só soava como a do filho dela. A Divisão de Conformidade contra Fraudes da Sentinel Voice enviou os 2 eventos de tentativa de autenticação para a Unidade de Crimes Financeiros do Condado na mesma semana. O detetive Romano Vitali, com 14 anos em crimes financeiros, me ligou logo depois sobre isso e contou o que sabia. Ele normalmente não fazia isso tão cedo em um caso, porque a promotoria queria uma declaração de testemunha sobre a linha do tempo do cadastro e sobre o fato de a mensagem de voz estar comigo antes que o advogado de qualquer um dos irmãos pudesse argumentar que eu, de alguma forma, a alterei depois dos fatos. Passei a tarde em uma sala cinza respondendo sobre marcas de data e hora da operadora e datas de backup na nuvem, com um gravador entre nós. E no fim, ele disse, sem ser rude, que em 14 anos em crimes financeiros já viu muitos fingirem ser outra pessoa por dinheiro, mas raramente com uma gravação da pessoa real, sem adulteração, ali no telefone o tempo todo. A maioria não é descoberta por auditoria. Elas são pegas por quem mais amava alguém, algo mais raro do que parece. 11 semanas após o teste, a detetive Vitali me informou que cada um dos meus irmãos foi formalmente acusado de 3 crimes de tentativa de acesso não autorizado a instrumento financeiro protegido. Crime grave, segundo a lei estadual de fraude computacional, com fiança de $20.000 americanos cada. Mesmo assim, o negócio de Foster faliu em junho. O empréstimo Meridian Legacy venceu 9 dias antes da perda dos bens. Sem acordo, o credor tomou o que pôde como garantia, principalmente o carro, além de mover um processo judicial ainda em andamento no Tribunal Civil. O corretor de Callan já tinha liquidado quase tudo o que ele tinha meses antes por causa de uma operação ruim. A acusação criminal fez ele perder o restante quando a empresa ignorou suas ligações. Não comemorei isso. Quero ser honesta. Eu sentei no meu carro do lado de fora do escritório da Beatrix naquela tarde de terça-feira, finalmente com as mãos paradas, e chorei por quase 20 minutos. Não era pelo dinheiro, nem exatamente pelos meus irmãos, mas pela versão daquela família que existiu por 31 anos antes de tudo isso e que não voltaria, independentemente do que dizia o fundo fiduciário. Meus irmãos passaram 3 semanas tentando recriar uma mulher de quem só tinham ouvido falar com base em seus gostos, hábitos e voz em fitas antigas. Eu não reconstruí nada. Eu só atendia o telefone todo domingo durante 4 anos e realmente ouvia. Vi Foster mais uma vez em agosto, em uma cafeteria onde nenhum de nós realmente tinha motivo para estar. Uma coincidência, ou talvez não, essa cidade não é tão grande assim. Ele parecia mais magro. Não veio até mim imediatamente, apenas ficou parado perto da porta por um instante, e quando finalmente sentou à minha frente, não pediu desculpas. Não de verdade. Ele só disse baixinho: "Fico pensando naquele dia na festa, no que eu te disse." Eu sabia exatamente qual frase, sem que ele precisasse repetir. "Você disse que eu sempre confiei mais nela", eu respondi, como se fosse sorte. Ele não respondeu a isso. Ele olhou para o café por um tempo e depois voltou a me encarar, e algo em seu rosto parecia quase jovem de novo. Quase como o irmão que costumava me deixar ganhar no carteado quando eu tinha 7 anos.
Acho que no fim das contas valeu a pena, eu disse. Me levantei, deixei dinheiro suficiente na mesa para pagar os nossos 2 cafés e saí para uma tarde comum de terça, sem olhar para trás. Tenho quase certeza que ele continuou ali. Tem coisas que a gente simplesmente sabe sem olhar para trás.